Oi, gurizada! Tudo bem por aí? Sejam todos muito bem-vindos ao Olim Portal, ao mês de agosto. E sob a luminosa, poderosa e magnífica egrégora dos deuses gregos, eu convido vocês a adentrarem esse mês que nos promete tanto. Como não podia deixar de ser, a homenagem desse mês vai para as Olimpíadas, que é uma competição tão interessante e que nos traz um pouco de alegria, né? Depois de momentos tensos. Bom, queria falar para vocês hoje sobre a origem da coroa de louros. Tem a minha mimosa aqui. Um abraço para o Raul de São Paulo, que é quem fez essa fofura. A coroa de louros, ela surge da seguinte maneira. Existia uma ninfa chamada Daphne, que era filha do rei Peleu, e era uma menina muito linda. E numa disputa acirrada sobre quem seria o melhor arqueiro, o deus Eros, conhecido também como Cupido, que é o do amor, das flechinhas envenenadas de amor, ele desafiou o deus Apolo, que era o deus do sol, que também era exímio arqueiro, para saber quem era o melhor arqueiro. E aí, para mostrar que o Eros era o melhor, o Eros flechou o coração do deus Apolo com uma seta de ouro e flechou o coração da Daphne com uma flecha de bronze. Apolo imediatamente se apaixonou pela ninfa. E a ninfa imediatamente repudiou o deus Sol. Isso se transformou numa perseguição frenética e numa determinada vez a ninfa correndo, fugindo do deus Apolo, quando ele vai aprisioná-la, ela pede para o pai, o rei Peleu, que livrasse ela daquilo ali. Imediatamente ela foi transformada num pé de louro, num loureiro. Quando o Apolo consegue finalmente abraçá-la, ele está abraçado numa árvore, né, num loureiro. Então ele, triste por não ter conseguido ficar com a amada, ele colhe as folhas do louro e faz uma coroa. Esse símbolo é utilizado como símbolo da vitória há muito tempo. Inclusive os grandes imperadores romanos usavam coroas de louro, né, de ouro no caso. Essa é a história da coroa de louros. E como segundo a mitologia grega, os Jogos Olímpicos nascem em Olímpia, nascem no Olimpo, dizem que quem inventou os Jogos Olímpicos para divertir o pai Zeus foi o Hércules, o deus da força. Depois do quinto trabalho das 12 tarefas que ele teve, depois do quinto, que era limpar os estábulos do rei Algias, ele resolveu fazer essa competição, criar essa competição para alegrar o pai. Bom, dito isso, então agora vamos adentrar as nossas orientações e eu desejo que tenhamos todos um mês de agosto próspero, vitorioso, e por que não dizer, e com muita paz. Vamos parar de conversar agora que o tempo já passou demais. Bora lá para a previsão? Olá, leoninos! E aí, gurizada? Joinha? Como é que vocês estão? Com a bênção do Senhor Jesus daremos início, então, à nossa leitura do mês de agosto de 2021 para os leoninos, os aniversariantes do mês, junto aos virginianos, né? É claro. Eu sou de agosto e não sou leonina. Adivinha o que sou? Vejamos. Vejamos. Vamos clarificar com tarô prateado. E finalmente com o mitológico. Lembrando que o tempo é fluido, assim como a leitura.
E o ontem pode ser 1 minuto atrás, 1 segundo atrás. E o amanhã 1 segundo à frente. Tenho grandes amigos leoninos. Grandes. Vejamos então. O que temos aqui? No passado próximo, a gente tem a carta do deus Urano. O domínio. Deixa eu ver se consigo ela aqui para vocês verem. Aqui. O deus Urano é o deus céu. Quando a mãe Gaia, a mãe Terra, surgiu, ela criou o deus Urano para ser seu companheiro. Então ficou o deus Sol e a deusa Terra. O Urano a gente diz que ele tem o domínio porque ele é o que cobre o universo. Então assim, leoninos, no passado próximo, vocês foram expostos ou estavam numa situação de domínio, de importante dominação, ou estavam sendo dominados. Quando a gente fala em dominação, em domínio, isso é uma ideia muito ampla. A gente pode estar falando de manipulação pessoal, quando as pessoas nos usam, nos manipulam como marionetes, de uma maneira ou de outra, para que alcancem os seus objetivos junto a nós. A gente pode estar falando também de tu teres te posicionado de uma maneira a dominar a situação, enfim. A dominação, ela é sempre perigosa, porque existe uma linha muito tênue entre tu conduzires as coisas e tu controlá-las. É uma linha muito fininha, muito pequena. Então, quando o domínio ele é usado de forma indevida, ele pode se tornar manipulação. E aí a gente tem um grande problema. A carta do domínio vem manipulada pela Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros é uma figura da corte que normalmente nos traz a figura de uma mulher ou de uma energia feminina, que é aquela que nos provê, é aquela que nos ajuda, é aquela que nos alcança, é aquela que nos oferece. Então a gente pode estar falando de uma situação manipulativa envolvendo uma mulher ou uma energia feminina, tá? Essa Rainha de Ouros, gurizada, normalmente ela é uma pessoa que quer ajudar, que quer prover, que se sente bem em estar ajudando. Então, quem sabe num momento passado, tu foste ajudado por uma pessoa e quem sabe essa ajuda pode ter soado como soado, tá? Não é suado, soado como manipulação. Na verdade, às vezes a gente entende a atitude das pessoas de uma maneira, mas a intenção delas foi outra. Então a gente tem que ter esse cuidado. A minha amiga está me ajudando por interesse. Não necessariamente nessa ordem. Essa rainha ela não nos fala disso, ao contrário, ela nos fala de uma ajuda dedicada, de uma ajuda querida, de uma ajuda desejada, de uma ajuda sem intenções. Bom, clarificada essa parte, a gente vai para o 5 de ouros, que aqui a gente tem esse arcano menor. Ele nos fala assim de... eu acho que eu não tenho tudo que eu mereço. Então vamos lá. Eu estou sendo dominado por uma pessoa que está se fazendo, que está me ajudando, mas na verdade eu acho que essa pessoa me dá pouco. Eu acho que eu mereço mais. Já que a ideia dela é fazer com que eu ande na linha de acordo com a vontade dela, então isso não está me trazendo isso não está me trazendo uma sensação boa. Me parece que eu estou sendo lesado, que eu estou sendo roubado, ou seja, o que era para ser uma provisão está me soando uma carência. O que era para estar me ajudando está me atrapalhando, mais ou menos isso. No presente a gente tem o Odisseu.
O Odisseu é o carinha que deu origem à Odisseia, que é um grande clássico da tragédia grega. Na verdade, não é bem uma tragédia, é um poema épico, né? Mas enfim, tem fatos trágicos. O Odisseu, ele é um cara, a palavra que rege a cartinha dele, não sei se vocês viram, vou aproximar de novo. Orgulho. Por que nos fala de orgulho? Porque o Odisseu é um cara extremamente capaz, que ele deixou a ilha dele de Ítaca, de onde ele era rei, para marchar junto aos gregos para Troia. E aquele cavalo de madeira que foi inventado pelos gregos, que a gente sabe que na Guerra de Troia estava com a barriga recheada de soldados e foi que efetivamente ganhou a Guerra de Troia, esse cavalo foi projetado por Odisseu. Então, assim, a gente está tratando de um leonino no presente, que é um leonino extremamente ciente das coisas, um leonino completamente capaz de fazer o que faz, com extremo discernimento do que deve e o que não deve ser feito. Porém, o orgulho do Odisseu fez com que ele ficasse perdido no reino de Poseidon por mais de 20 anos. Vencida a Guerra de Troia, ele ousa chegar às margens do oceano e dizer para Poseidon: a gente nem precisou de ti no final, a gente nem precisou dos deuses, a gente foi lá e ganhou essa guerra. E somos meros mortais. Poseidon, enfurecido pelo atrevimento do Reles mortal, disse: sim, mas tu tem que passar pelo meu reino para poder voltar para tua casa. E aí é que tá o caroço. Agora, por causa da tua arrogância, do teu orgulho, tu vai ficar perdido por um bom tempo no meu reino. Então, gurizada, assim, aliás, para quem é um bom leitor ou gosta de leitura, é um aconselhado, assim, como professor de literatura, super aconselho leoninos. Leiam a Odisseia. Tem em versão pocket, versão de bolso, que é tranquilo para ler, tem até versões ilustradas, é muito gostosa, é uma literatura, assim, sensacional, por favor. O autor original é Homero. Bueno, vamos continuar o assunto então. Então, Leão, a gente está falando de um leonino que no presente está contando com uma certa arrogância. Pode ser referente a essa rainha de ouros, que num passado próximo tentou te ajudar de alguma forma. Essa arrogância, esse orgulho, ela gira mais ou menos em torno do quê? Eu sou bom no que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo, logo não preciso de ninguém. Não preciso ouvir pitaco de ninguém, não quero ouvir opinião de ninguém. Danem-se. Não é bem assim. A gente sabe, não precisa ser um expert no assunto para saber que o orgulho também é uma coisa muito perigosa. Ele tem um limite. É daquela mesma linha tênue que eu estou falando. É legal tu reconhecer que tu é bom em alguma coisa pro teu aprimoramento, pra tua melhora enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto companheiro. Isso é. Mas daí a tu te achares não necessitado de ninguém, aí a gente tem um problema. Então, abre o olho, Leonino. A carta do orgulho vem clarificada pelo cavaleiro de pentáculos. Aqui a gente tinha uma rainha de pentáculos e aqui a gente tem um cavaleiro. O cavaleiro de pentáculos normalmente é uma figura de energia masculina que vem trazendo uma abertura material. Vem trazendo para ti um respiro, vem trazendo para ti uma previsão de provisão. Detalhe, o cavaleiro de ouros ou pentáculos, ele é um pouco lento. Ele sabe que ele vai chegar, ele sabe que ele precisa chegar, ele está vindo. Essa provisão, ela está chegando, mas ela pode demorar um pouco, ou ainda ela pode não chegar na rapidez, na velocidade que tu esperas que ela chegue. Quando eu digo provisão, eu estou me referindo a uma ajuda financeira, a um desconto em alguma coisa, a um fechamento de um negócio que tu está programando há algum tempo, sei lá, alguma coisa de cunho material, tá? Tá vindo? Tá vindo, mas é num tempo talvez um pouco maior do que aquele que tu espera. Essa carta do cavaleiro vem clarificada pelo imperador. Aqui a gente tem quem é o imperador, né? O imperador, ele é um cara que ele é o chefe, ele manda, ele impera. Para chegar no nível do imperador, para chegar no cargo de imperador, a pessoa precisa ter uma bagagem bem razoável, né? Não é qualquer pessoa que é nomeada imperador.
Então, assim, o imperador ele é um arcano maior, que ele nos diz o quê? Que nesse tarô mitológico, inclusive, ele tem o globo terrestre aqui na mão, ó. Ele tá com o mundo nas mãos. O imperador é aquele que ele faz acontecer. Leonino, tu tá com um projeto, tu tá com uma ideia, tu tá com um pensamento fixo numa coisa que é uma coisa de poder. O único detalhe é o seguinte, aí a gente volta aqui no Odisseu. O problema do imperador é que por conta de ele ter essa autoridade sobre todos, ele corre o risco de se tornar arrogante. Olha aí, de novo, a gente está falando da mesma palavra, orgulho e arrogância. Então, assim, tá tudo na tua mão, mas tu tem que ver como é que tu vai resolver essa situação que tu tá envolvido, porque dependendo da força que tu empenhar nessa situação, ela pode ser a mais do que necessário. Sabe assim, quando tu vai empurrar um balanço, tem um ritmo para tu empurrar esse balanço. Se tu empurrar muito pouco, ele não vai o que tem que ir. E se tu empurrar demais, ele corre o risco de virar e derrubar a pessoa que está sobre ele. Então, olha só o que a gente está falando. Tu precisa de limite, tu precisa de estratégia nessa situação, tá? Tá no caminho certo, tem condições para fazer o que tem que fazer, tem condições, porque tu tá representado pelo imperador, mas cuidado a força que tu vai botar nisso aí. Essa é a dica. No futuro próximo, que pode ser daqui a 1 minuto, a gente tem o Perseu. O Perseu, como vocês podem ver na figura, é o carinha que tá com a cabeça da Medusa na mão. É o herói grego que decapitou a Medusa. O Perseu, ele é um mortal, na verdade ele é um semideus, porque ele é filho de Júpiter e de Danae, que era uma mortal. Ele é um cara que para começar, o nascimento dele não era para ter acontecido. Ele foi jogado no mar pelo avô dele, junto com a mãe dele, dentro de uma arca. E aí Zeus, que é pai dele, pediu que Poseidon o salvasse. Mas ele cresce, né, desafiando a própria morte. E aí se torna um herói poderoso. Esse herói, ele é desafiado, tanto que a palavra dele é desafio. Ele é desafiado a trazer para a ilha onde ele mora a cabeça da Medusa. A Medusa a gente sabe que é aquele monstro, que era o monstro mais temido da antiga Grécia, e corria um boato que o sangue da cabeça da Medusa era o veneno mais mortal de toda a humanidade. Então quem conseguisse a cabeça da Medusa estava com a guerra ganha. Então o Perseu foi lá, ele teve a ajuda dos deuses, ele ganhou o escudo da deusa Minerva, ele ganhou as botas aladas do Mercúrio, enfim, ele ganhou alguns presentes de alguns deuses e conseguiu fazer a façanha e trouxe a cabeça da Medusa. Então assim, Leonino, o que tu tem? Tu tem um desafio logo à frente, tá? Tá chegando. Se não chegou, já tá chegando. E esse desafio, ele vai ser muito maior do que tu supõe. Porque o Perseu, ele foi despretensiosamente achando que, eu vou... Na verdade, ele se ofereceu para ir. Ou seja, quem se oferece para ir se degladiar com um monstro do potencial da Medusa? Ninguém, né? Louco. Mas ele foi. Então, assim, tu vai achando que é um desafiozinho que tu consegue tirar da letra e não vai ser assim. O bom da história é que tu vai contar com a ajuda de pessoas. Tu vai ter ajuda, tu vai ter auxílio de pessoas para tu vencer esse teu desafio. Tu vai vencer, mas eu vou te dizendo, não pensa que vai ser barbada. Vai ser muito difícil. Tu vai alcançar o prêmio da vitória? Vai. Que nem eu falei, os louros da vitória, tá vivo? Vai vir com a coroa? Vai. Mas é um preço bem alto que tu vai pagar. Te prepara. A carta do Perseu vem clarificada pelos 6 de espadas, que nos diz o que? Esse arcano nos fala assim, tu saindo de águas turbulentas para águas mais calmas. Então assim, esse desafio que vai ter ser proposto, que vai ser dureza, ele vai te ajudar a sair de uma situação que tá bem complicada para ir para um lugar melhor, para ir para um lugar mais calmo, para ir para uma situação mais tranquila. Tu já tá vislumbrando esse lugar, esse arco-íris, tu já tá vislumbrando, tu já sabe onde tu quer chegar. Só que não vai ser tão fácil, mas tu consegue, tu vai chegar lá. Vai ter que remar. O mar ensina a remar, tu vai ter que remar, mas tu vai conseguir. E para clarificar os 6 de espadas, a gente tem o mago,
Quem é o mago? O mago é um arcano maior também que nos diz que a gente tem todas as possibilidades à nossa disposição para que façamos o que precisamos fazer. Então, assim, como eu falei antes, tu vai ter que remar. O bom é que tu tem os remos e tu tem todas as armas do Perseu. Sabe assim, quando tu precisa fazer uma reforma em alguma coisa e tu não tem as ferramentas, é péssimo. Ou seja, tu não consegue fazer a reforma. Diferentemente de quando tu tem todas as ferramentas. Ainda que tu não saiba, tu procura na internet, tu pede ajuda para um, para outro, mas se tu tem o que tu precisa para agilizar aquela obra, tu vai fazê-la. E é disso que a gente está falando, tá? Por mais que tu não estejas hoje, pode ser que sim, mas pode ser que não, por mais que tu não estejas preparado para vencer essa batalha, os instrumentos eles te serão oferecidos. E tu, por favor, né, vê se pega esse maquinário todo e faz uma grande obra. A gente está falando de Perseu, um dos maiores heróis gregos de toda a história da mitologia. Então, né, feito, leoninos. O que eu tenho para vocês é isso. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha no... o fundo do deck nos traz o 4 de espadas. O que esse fundo do deck quer dizer? Ele tá te pedindo para tu dar uma descansadinha na mente. Ah, Grace, como assim descansadinha na mente? Descansa. Descansa a tua mente, porque como esse trabalho que tu vai ter que fazer, ele é muito puxado, isso vai te exigir muita força, que pode ser física, pode ser mental, pode ser espiritual, mas vai te ser exigida muita força. Não esquece disso. Quando tu te confrontar com a situação, tu vai lembrar do que eu tô dizendo. Então, por isso o tarô tá pedindo que tu descanse. Não é para tu largar de mão, dizer, depois eu faço, amanhã eu vejo. Não, não é isso. Esse arcano aqui, ele pede para que tu sente, respire, coloque as ideias em ordem, porque para se lançar numa jornada do porte do Perseu, a pessoa não pode simplesmente pegar uma trouxinha de roupa, botar no ombro, fui. Não pode ser assim. Tu tá indo para um confronto, o Perseu foi para um confronto que tinha 99% de chance dele perder, ele ser morto. Porque a Medusa, quando ela olhava para as pessoas, ela petrificava as pessoas. Ou seja, ninguém conseguiu chegar até a Medusa, até Perseu. Todos que chegaram morreram. Então o cara marchou para a morte. Quem é que vai marchar para a morte despreparado? Ninguém, né? Então assim, te prepara. Vendo isso por uma versão cristã, a gente tem o rapazinho, o Davi, que é um gurizinho que foi enfrentar um gigante Golias com uma pedra. E deu pá! No meio da mente do Davi, o Golias morreu. Nesse caso, o Davi não tinha armas, não tinha ferramentas, mas ele tinha a maior ferramenta de todas, que é a proteção de Deus. Que isso eu tenho, tu tem e todo mundo tem. Então assim, se tu estiver muito apertado na hora, se tu estiver muito apavorado, se tu estiver muito perdido, tu tem a maior ferramenta, o maior instrumento de todos tu tem, que é a mão do cara lá de cima. Então, o que faltou? Perseu leonino. Nada. Pisa no acelerador e manda ver. Vai buscar o teu sucesso. Agora a gente vai dar uma olhadinha no Néctar dos Deuses, né? Pra ver o que ele nos traz pro mês de agosto. Qual é o conselho pros leoninos que o Néctar nos traz? Leão. Agosto de 2021. Ícaro. O Ícaro, ele é uma figura mitológica que ele morreu por desobedecer ao pai. Eles ficaram presos no labirinto que foi construído pelo pai dele, o Dédalo, e na hora que eles foram voar para fora do labirinto com asas feitas de cera das abelhas e pena de aves caídas do céu, o pai dele disse, tu não voa nem muito acima e nem muito abaixo, tu vem atrás de mim, porque senão tu pode cair no mar. Era uma ilha, né, que eles estavam, o labirinto ficava numa ilha, tu pode morrer. O guri desobedeceu, começou a voar, bater as asas, ele se apaixonou pelo sol e foi indo, o sol derreteu as asas e ele caiu e morreu. Ou seja, se ele tivesse obedecido o pai dele, nada disso teria acontecido, mas o guri foi, né, se deslumbrou. Sabe quando a gente se deslumbra com uma coisa e depois quebra a cara? O Ícaro fala disso. Olha o conselho que ele tem para te dar, é assim, Leão. Estamos falando aqui de uma desobediência. Uma desobediência que se torna eminente. Ícaro desobedeceu o pai e pagou com a própria vida.
Se a instrução vier de cima, não confronte. A queda pode ser dolorosa e irreversível. Não arrisque-se. Deu para entender isso aqui? Isso aqui está dizendo o quê? Mais ou menos que nem a carta do Odisseu. Se a fala, o conselho, a ordem vier de um nível superior ao teu, não te arrisca que não vai dar pé. Tá bom, Leão? Segue na hierarquia que tu pertence, que menos chance de dar errado. Agora eu vou pro meu beijo da luz, porque eu tava mandando beijos de luz, mas não é beijos de luz que eu quero mandar o beijo da luz, da Grace Luz. Então, meu beijo de luz, o beijo da luz de hoje pros leoninos. Claro que o primeiro vai pra Fábio, da Ótica Zuccheto lá de Canoas. Fábio, agora tu não me cobra nunca mais. Tá mandando, nem vou te mandar vou te mandar 1 milhão. Fabinha, então, um beijo, guria. E o outro vai pra minha amigona, uma guria que eu tive a grata satisfação de conhecer. A minha amiga Carol, lá de Canoas também, é psicóloga. Doutora Carol. Doutora Mary Caroline. Beijo da luz vai pra ti também, guria. Gurizada, dito isso, sob a luz da egrégora dos deuses gregos, eu me despeço de vocês pedindo ao nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo que nos permita um mês de agosto com muita luz, com muita dignidade e com muito respeito. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.